De volta com o Jornal do Dia. Os deputados iniciaram a discussão da reforma tributária em plenário e as negociações seguem para a votação do projeto ainda hoje. O relator inclui no texto a alíquota zero para a cesta básica de alimentos. A repórter Fernanda Martinelli conta todos os detalhes direto de Brasília para a gente. Boa tarde, Fernanda. Oi, Gislaine, boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje pela manhã foi retomado o debate em relação à reforma tributária, esse debate que começou já desde o início da semana e até ontem à noite o relator, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, estava finalizando os últimos ajustes, mas ele continua em reunião para ouvir as demandas, principalmente dos governadores e empresários e entidades, para fechar esse texto que deve ser votado ainda hoje no final do dia, pelo menos essa é a perspectiva do presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer finalizar essa votação para conseguir também votar o arcabouço fiscal e o projeto do CARF, que estão ainda aguardando votação na pauta do plenário. O principal debate é a questão das alíquotas. Aguinaldo Ribeiro anunciou alíquota zero para os itens da cesta básica, o que pode baratear em 19% valores referentes a alimentos da cesta básica, mas também anunciou o chamado imposto do pecado, que já ganhou até um apelido aqui, que é um imposto diferenciado maior para produtos relacionados a álcool e cigarros. Aguinaldo Ribeiro falou sobre essa votação e sobre essa transição dos impostos na reforma tributária. Precisa a gente conversar com todos os entes federados para poder termos uma posição. Eu não digo que você vai ter unanimidade, mas você vai ter a posição mais equilibrada que atenda ao interesse, na média, de todos os estados, mas, no fim, o interesse do país, dos municípios e do país. Os parlamentares potiguares também têm se posicionado em relação a esse debate. O deputado federal mineiro do Partido dos Trabalhadores também falou o que ele espera sobre essa votação, que deve acontecer hoje. Reforma tributária que vem para resolver várias questões. Lógico que não é a reforma tributária dos sonhos, né, que não é a reforma tributária que trata da questão da renda e do patrimônio, mas é um avanço em relação ao que a gente tem. O objetivo principal é a criação do imposto de valor agregado, com a criação do CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai unificar impostos federais, e do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unificar impostos estaduais e municipais. Um outro tema que também acabou ganhando repercussão é a reunião que acontece daqui a pouquinho entre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o presidente Lula, às 15 horas. Nessa reunião, Daniela Carneiro deve entregar a carta de demissão e sairá do comando do Ministério do Turismo. Inclusive, ela já marcou uma cerimônia com os funcionários do Ministério do Turismo, onde vai anunciar oficialmente a sua saída. Quem deve ser anunciado como novo comandante da pasta será o deputado federal Celso Sabino. O objetivo do presidente Lula é tentar ampliar a sua base aliada aqui no Congresso Nacional e, com isso, conseguir a aprovação da pauta econômica e também de outros projetos de interesse do Palácio do Planalto. Volto com você. Obrigada, Fernanda. E eu quero continuar falando sobre esse assunto, a reforma tributária, agora para saber a opinião do nosso comentarista Walter Fonseca. Boa tarde, Walter. Tudo bem? O governo liberou aí mais de 2 bilhões de reais em busca de apoio para a aprovação dessa reforma. Você acha que esse toma lá da cá vai garantir aí a aprovação desse projeto? Muito boa tarde, Gislaine. Boa tarde, telespectadoras. Gislaine, no Brasil é sempre desse jeito, é dessa forma. Imagine que passam mais de 30 anos se esperando se discutir seriamente uma reforma tributária e em 10 dias se apresenta um projeto e nesses mesmos 10 dias já tem uma segunda versão do projeto e o relator já disse que hoje à noite, começo da noite, ele vai apresentar uma terceira versão. Não dá para ninguém entender, não dá para votar uma coisa dessa ordem, dessa importância, numa pressão tão grande, não é? Sem olharmos que existe todo um entorno que já traz desconfiança. A liberação de 2 bilhões de reais em um único dia, emendas, é um desses aspectos. Outro aspecto é que, coincidentemente, o presidente Lula escolheu a data de hoje, às 15 horas, no horário, para poder dispensar a sua ministra do Turismo. Coincidentemente, 2, 3 horas antes da hora que o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que irá fazer a votação do projeto. Então, um toma lá da cá imenso, não para, não é? Isso trazendo sempre problema para o Brasil. Uma reforma tributária que tem quase nada de reforma tributária,
mas que vai ter quase tudo de uma reforma administrativa profunda no Pacto Federativo. A partir dela, se aprovada como está, provavelmente não precisaríamos mais eleger prefeito nem governador, porque um Conselho Federativo, que a lei ordinária que ainda vai definir, é quem vai dizer para o prefeito ou para o governador quanto ele vai receber e onde ele pode gastar. Isso é uma quebra definitiva do Pacto Federativo. Então, o boi de piranha que o governo está oferecendo é essa história dos preços. Não é? Como agora mesmo o próprio relator disse que vai ser zero a alíquota para os bens da cesta de consumo. Mas não é isso que é importante. O governo está querendo centralizar nele. É o soviete, não é? É o administrado de forma socialista, onde o governo central tem todo o poder de arrecadação e distribuição de recursos. Esse sim é que é o cerne da questão. Walter, os deputados do PL, eles estão aí divididos entre apoiar ou não esse projeto. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro já se posicionou contra e até pediu para que os deputados do partido votassem contra também. O senhor acha que essa votação já serve como uma demonstração aí de liderança? Pode ser uma demonstração aí de liderança de Bolsonaro? O Bolsonaro, obviamente, que ele está tentando escrever, desenhar, né, a sua nova posição, sua nova inserção na política nacional. Mas eu não acredito, eu não posso apoiar essa história do ser contra por ser contra, ou por qualquer revanchismo. Como eu não aprovo o revanchismo hoje em Lula, eu não posso também apoiar o revanchismo em Bolsonaro. O que o PL poderia fazer, e o ex-presidente poderia fazer com sua liderança, era tentar influir aí sim, nessa condição de mudar essa questão de retirar dos prefeitos e governadores a sua autonomia financeira, a sua autonomia de arrecadação, a sua autonomia de aplicação de recursos. Ser contra pelo contra não é producente. É preciso negociar. Parlamento é para negociar. Agora imaginem, se 584 senadores e deputados juntos não obrigam o ministro da Fazenda, nem o governo, a cumprir com as emendas que, por lei, são impositivas, imagine se um Conselho Federativo vai fazê-lo. Não posso acreditar. Quisera eu acreditar. Tá certo, Walter. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde para você.